Bom dia, começamos agora mais um Secov Debate. Convidado o secretário municipal da Fazenda de São Paulo, Caio Megali. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. E participando também da nossa conversa, o Rodrigo Luna, que é do Secov, aqui também de São Paulo, que é da presidente da Habitação Econômica do Secov. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, secretário Caio. Bom dia, amigos. Bom, eu lembro que vocês podem nos acompanhar pelos canais do Secov e depois conferir na íntegra este programa e também outros programas que nós já fizemos. Você pode estar sempre online, conectado aí com o Secov Debate. E nós vamos começar falando com o secretário aqui da proposta de reforma da Previdência. É um assunto que tem dominado aí a pauta econômica, no âmbito federal também. Se espera que o novo governo consiga levar adiante. Nós temos visto as discussões quanto à possibilidade de aprovação de alguma mudança ainda este ano, porque a reforma da Previdência é sempre um desafio. E a Prefeitura de São Paulo está tentando assumir esse desafio ainda este ano, não é, secretário? É tentar aprovar antes do fechamento de 2018? Olha, o debate da Previdência Municipal aqui em São Paulo já vem há bastante tempo. Desde a época da gestão Kassab, já havia projetos de reforma da Previdência, né? O debate já tinha começado lá. Na gestão Fernando Haddad também houve um novo ciclo de debates, um projeto foi elaborado, foi enviado à Câmara dos Vereadores em 2015, foi debatido em 2015, foi debatido em 2016. Em 2017, na gestão João Dória, nós reformulamos o projeto da gestão anterior, incorporamos o projeto, levamos à Câmara novamente, reabrimos o debate, debatemos em 2017, debatemos ao longo do ano de 2018. Então já é um longo período de conversa, né, em que para nós fica claro que o projeto está maduro para ser debatido na Câmara dos Vereadores e ser votado. Agora, há uma resistência muito grande do funcionalismo, como sempre houve, né? Na última vez que você tentou aprovação, houve uma resistência muito forte, porque, entre outras medidas, tem a questão da capitalização também, que eu gostaria até que o senhor esclarecesse mais, mas é o aumento da alíquota de contribuição da Prefeitura também, mas também do trabalhador. Isso. Na verdade, o projeto tem 4 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar que estabelece a previdência complementar, ou seja, até o teto do INSS, né? O similar ao teto do INSS. O regime atual permanece, e para aqueles servidores que querem ir além do teto do INSS, estabelecemos uma previdência complementar. Isso já existe no governo de São Paulo, e existe em vários outros governos estaduais e municipais no país. Faremos também o que é chamado tecnicamente de segregação de massas, que significa o seguinte: os novos entrantes no regime entram num regime de capitalização, não no regime atual, que é o regime de repartição. Qual é a diferença, né? O regime de repartição é aquele regime em que o aposentado, quer dizer, o servidor da ativa paga a aposentadoria do aposentado naquele exato momento, ou seja, a minha contribuição vai para pagar a aposentadoria dos atuais aposentados. Qual é o regime de capitalização? É aquele regime em que a sua contribuição fica num fundo separado e vai financiar a sua aposentadoria. Então, o regime de capitalização ele é equilibrado por natureza, né? Independente do número de ativos e inativos, o regime de capitalização ele vai ser equilibrado. E o terceiro pilar é o aumento de alíquotas. Esse aumento de alíquotas é importante porque no momento em que a gente cria o regime de capitalização, os atuais aposentados não vão mais ser financiados pelos novos servidores da ativa. Então tem uma pressão maior no caixa do Tesouro, que tem que ser financiado por um pequeno aumento de alíquotas, que em média sobe de 11% para 14% de contribuição. O quarto pilar, é um pilar mais administrativo, é um pilar que reformula o IPREM, que é um Instituto de Previdência da Prefeitura, criando cargos mais ligados à gestão profissional do IPREM, atuários, etc., e cancelando cargos que não faziam muito sentido. Então nós temos 4 pilares: a previdência complementar, a capitalização, o aumento de alíquotas patronal e dos servidores que financia essa transição estrutural, e a reformulação do IPREM. Agora, entrando na capitalização, os novos funcionários, eles só teriam benefício correspondente a essa capitalização. Aí não haveria mais esse teto, que é mais ou menos parecido com a Previdência Oficial? Os novos servidores, eles têm as duas coisas, né? O regime de capitalização até o teto do INSS
e a Previdência Complementar, que também é um regime de capitalização no instituto que for estabelecido, ou um instituto municipal, ou um instituto de Previdência Complementar, que pode ser o estadual ou mesmo o federal. Fechando essa parte técnica, por que ganhar acima do teto do INSS? Isso é uma decisão do servidor, né? A prefeitura vai oferecer ao servidor até o teto do INSS, como é para na iniciativa privada. Se o servidor quiser ir além disso, como acontece na iniciativa privada, se alguém quiser ir além do teto, faz uma previdência complementar. No caso do trabalhador da iniciativa privada, ele vai lá no instituto e cria sua própria previdência complementar. No caso da prefeitura, nós vamos oferecer uma previdência complementar, que a prefeitura também vai acompanhar a contribuição, quer dizer, o servidor quiser contribuir mais, a prefeitura também vai contribuir mais até o limite de 7%, para que o servidor que queira ir além do teto do INSS possa ter a sua previdência complementar. Secretário, a gente sabe que o grande desafio da nação brasileira são as finanças públicas, né? Nós estamos aí num debate muito grande. Vemos diversos estados com problemas seríssimos de finanças, estados importantes brasileiros, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com dificuldade de pagar o 13º, a folha do final de ano dos seus servidores. Por outro lado, nós também vemos uma sociedade brasileira carregada de impostos. Quer dizer, essa conta não está fechando. Retardar esta solução não vai só implicar em mais dificuldade, depois o remédio vai ter que ser mais amargo ainda? Eu acho que esse é o momento em que a sociedade brasileira tem que debater mais abertamente as finanças públicas e o financiamento das despesas públicas. Durante muito tempo, isso acontece no município de São Paulo e acontece no país, as despesas obrigatórias vêm crescendo a um ritmo muito acelerado, por conta do regime previdenciário e por conta de outros regimes e outras práticas de reajuste automático de contratos que acontecem no setor público. Esse crescimento automático e rápido das despesas públicas, que, via de regra, excedem a inflação, exigem do poder público taxar cada vez mais. Então, ao longo das últimas décadas, a carga tributária vem crescendo para fazer frente a esse aumento crescente das despesas públicas. Mas nós estamos chegando num momento, eu acho que você apontou corretamente, que a carga tributária está chegando perto do limite. A sociedade não consegue mais suportar uma carga tributária maior. O sentimento da sociedade é que já passou do limite. Né? Pode ser que tenha até passado do limite. Ou seja, se nós passamos até do limite do tamanho da carga tributária, é preciso repensar as despesas públicas. E essa junção dos temas ainda não apareceu. A gente ainda vê muito debate ou olhando só para as despesas ou olhando só para as receitas. É preciso continuar crescendo as despesas, é preciso reduzir a carga tributária. Ora, o gestor fiscal olha e fala, essa conta não fecha. Eu tenho responsabilidade na Constituição, né, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que demanda que as finanças públicas sejam equilibradas. E é assim que tem que ser, porque isso sinaliza uma sustentabilidade da gestão pública. Se nós não tomarmos medidas agora, né, como não foram tomadas em outros estados e municípios, lá na frente o total de receita não vai ser suficiente para o total de despesa. E aí vai começar a atrasar fornecedor, não pagar a folha de pagamento, não pagar as aposentadorias. Existem alguns estados e alguns municípios que já chegaram nessa situação. É preciso agir rápido, né, e agir com contundência para que esse equilíbrio permaneça ao longo do tempo. Agora, secretário, o governo federal também discute o processo de um programa de previdência e tem a ideia de se universalizar para todo o setor público, pegando também os estados, pegando também os municípios, porque a ideia é que se o governo federal conseguir definir uma nova legislação, isso será mais facilmente aplicável nos estados, reduzindo a resistência. Como é que ficaria São Paulo se São Paulo aprovar agora e o governo federal só no ano que vem? As medidas previdenciárias que podem ser tomadas no âmbito federal, elas são complementares às municipais, né? O âmbito federal, elas mexem na Constituição, ou seja, tempo de contribuição, idade mínima, né? Essa é que é a discussão, regimes de capitalização, essa que é a discussão no âmbito federal. No âmbito municipal, nós podemos alterar a previdência complementar, né,
e a alíquota de contribuição. As nossas contas mostram que o déficit da Previdência tem crescido tão rapidamente que, para um mínimo de equilíbrio nessa tendência, é preciso das duas coisas. Ou seja, é preciso a ação do lado municipal, né, onde está o nosso raio de ação aqui, e é preciso a ação federal. As duas combinadas, elas não precisam ser ao mesmo tempo, né? Quanto mais cedo acontecer cada uma das duas, mais rapidamente a gente vai ter o equilíbrio do crescimento das despesas previdenciárias, né? E mais rapidamente, portanto, o orçamento das outras pastas vão deixar de ser comprimidas, né? Tem um exemplo que eu gosto sempre de citar, que é o exemplo dos investimentos em habitação, né? Os investimentos em habitação na cidade de São Paulo, há 10 anos atrás, eles eram da ordem de R$1 bilhão. E era exatamente igual ao déficit da Previdência Municipal. Ou seja, investia-se R$1 bilhão e destinava-se R$1 bilhão para a Previdência. Hoje, 10 anos depois, em termos nominais, o investimento em habitação caiu a R$400 milhões, ou seja, caiu a menos da metade, e o déficit da Previdência subiu de 1 bi para 6 bi. Ou seja, quem está tomando o espaço do investimento em habitação e quem está tomando o espaço do investimento em outras áreas da Prefeitura é o crescimento rápido do déficit da Previdência. É por isso que tem que ser endereçado. No âmbito federal, a preocupação é inclusive com relação ao teto de gastos, o limite do teto de gastos, que se a Previdência continuar nesse ritmo, ela vai engolir todo o quanto o governo pode ampliar de despesas, comprometendo outras despesas obrigatórias, inclusive, né? Claro, o governo federal tem uma vantagem, entre aspas, que é poder emitir dívida. Então ele pode crescer o déficit da Previdência, crescer o endividamento público, que de alguma forma ele faz frente às suas despesas. Mas não para custeio, né? Ele não pode aumentar, ele tem que aumentar, porque tem a regra de ouro. Mas também. Não para custeio, exatamente. Então chega no momento que nem isso pode ser feito. Mas no curto prazo, ele ainda pode administrar... Dá um jeitinho, administrar essa situação emitindo um pouco mais de dívida. O governo municipal, o governo estadual não pode fazer isso. Então eu tenho um teto de gastos natural que é o meu caixa, né? Chegou no limite de caixa, eu não consigo ir além disso. Eu não emito títulos para completar a minha receita. Então chegou no meu limite de caixa, ou eu corto gastos em investimento, ou eu corto gastos em custeio, ou eu corto despesas obrigatórias como folha e previdência. Então, para evitar que isso aconteça, nós temos que reequilibrar as finanças o quanto antes. Secretário, a gente sabe que o Congresso vai ter um papel muito importante nesse debate todo. E, por outro lado, a gente sabe também que toda a regra da aposentadoria hoje existente, ela foi determinada de forma, vamos dizer, conforme a democracia. Né? E pessoas se programaram na sua vida para ter a sua aposentadoria. Esse é um debate difícil. Por outro lado, nós precisamos de velocidade, porque senão esse tema só fica mais complexo e o remédio lá na frente, como eu disse, vai ser mais amargo ainda. O senhor acha que nós já debatemos o suficiente aqui na Prefeitura de São Paulo e estamos com um plano, vamos dizer assim, maduro para ser implementado? Olha, Rodrigo, esse de fato é um tema difícil de ser tratado, porque ao longo da vida, né, os servidores públicos foram fazendo seus planos de aposentadoria com base nas regras existentes, como você comentou. Só tem que, do outro lado, está começando a ficar claro que por conta do envelhecimento da população da prefeitura, né, dos servidores, né, hoje nós temos 6 vezes mais servidores entre 50 e 60 anos do que entre 20 e 30 anos. A pirâmide é completamente invertida. Então, essa tendência está fazendo com que o número de aposentados cresça cada vez mais. E como a expectativa de vida também está crescendo, o que é uma boa notícia, mas do ponto de vista das finanças públicas trazem um problema, né, nós acabamos tendo quase o mesmo número de aposentados do que nós temos de servidores da ativa. Isso significa o seguinte, a necessidade de aporte de recursos da prefeitura ali é cada vez maior, né? Se essa tendência continuar, vai esgarçar tanto o outro lado, que são os investimentos, o custeio dos serviços básicos, né, a zeladoria da cidade e o pagador de impostos, que em algum momento essa corda vai romper. Então, antes que essa corda rompa, é preciso que todo mundo ceda um pouquinho, né?
o contribuinte já tem pago mais, né? O déficit da Previdência subiu de 1 bi para 6 bi, ou seja, já tem, o contribuinte já está com um peso maior nesta equação. Os serviços também e os investimentos também estão com um peso maior, quer dizer, o nível total de investimento caiu a menos da metade do que foi no passado. Agora, nos parece razoável também que o servidor entre contribuindo um pouco mais, né? A conta se mostrou uma conta inviável, então acho que cada um dos participantes ou cada um dos interessados nessa dinâmica, a população, a administração e os servidores, tem que contribuir um pouco para reequacionar essa tendência. Agora, o aumento de alíquota vai pegar também os aposentados? O aumento de alíquota vale para todos aqueles que hoje contribuem com 11%. Nós não vamos aumentar a base de contribuintes. Mas como há aposentados que também contribuem com 11%, esses contribuem com 11% vão para 14%. São 14%. E aí o da Prefeitura vai de 22% para 28%. De 22% contribuição. Para 28%. Agora, eu queria mais uma avaliação melhor da questão de capitalização, porque é uma grande preocupação, primeiro com relação ao retorno que se possa ter, que tipo de aplicação que seria feita desses recursos para garantir a remuneração que o trabalhador está esperando, lembrando que esse também é um plano do governo federal, pelo menos foi o que Paulo Guedes apresentou, né? Seria aplicado a longo prazo. Aliás, eu queria saber a Prefeitura quando que começaria a valer isso daí. Se já seria a partir do ano que vem, quem ingressar na Prefeitura já começaria a pagar. Então, é questão de remuneração, o quanto que se daria de contribuição, se o trabalhador tem como contribuir, e como assegurar ao longo do tempo que esse dinheiro vá mesmo para a aposentadoria e com a rentabilidade esperada. Né, para que no meio do caminho não haja problemas. A gente muitas vezes tem alterações de regras de mercado financeiro, regras dos investimentos, plano de previdência já passou por isso. A gente tem momentos, inclusive, que o plano de previdência privado, ele passa por ajustes que em determinado mês ele tem rentabilidade negativa. Né, quando tem aquela coisa de regra de marcação ao mercado e tal. Como haver garantia para o trabalhador de que nessa capitalização ele teria de fato o que ele pretende? Por exemplo, se ele quer R$1.000 a mais na aposentadoria, R$2.000, como garantir isso? Primeiro a gente precisa entender quais são as opções que estão à mesa. Né? Nós temos duas opções. Nós temos o regime de repartição e o regime de capitalização. O regime de repartição é aquele regime em que o atual servidor ou o atual trabalhador da iniciativa privada financia a aposentadoria do atual aposentado. Ou seja, eu estou trabalhando aqui, faço minha contribuição e essa contribuição paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Né? Esse sistema, esse sim não tem garantia nenhuma que quem está contribuindo vai receber lá na frente, porque não há recursos, pelo menos palpáveis, para que essa aposentadoria seja paga. Ele tem que ter a esperança de que lá na frente haja alguém trabalhando para pagar a sua aposentadoria. Mas ele sempre conta que o governo vai dar um jeito para pagar, né? Isso em todas as situações, né? Sempre conta que vai dar um jeito. O regime de capitalização, ele é um pouco mais seguro, porque no regime de capitalização, a sua aposentadoria vai ser garantida pela sua contribuição, como se fosse um fundo de poupança mesmo, né? A cada mês você coloca um pouquinho ali naquela poupança, você tem lá o seu extrato. Você só vai ter acesso a esses recursos lá na frente. Mas pelo menos você vai acompanhando quanto de dinheiro tem na sua conta e essa capitalização que vai financiar a sua aposentadoria. Então ele por si só, ele é mais seguro do que o outro. Porque no regime atual você tem que ter a esperança de que lá na frente alguém vai trabalhar, vai contribuir e vai pagar a sua aposentadoria. No regime de capitalização você vê o recurso ali na sua conta. Muito bem. Como garantir? Primeiro que esse recurso seja bem remunerado. E depois, como garantir que esse recurso de fato vá para a aposentadoria de quem está contribuindo. Para que seja bem remunerado, tem que ter um instituto que vai gerir estes recursos que seja o mais transparente possível, né, com regras bem definidas, com regras de governança bem definidas, com investimentos que sejam conservadores em títulos públicos, tá certo? E pode ter um pouquinho de ações, pode ter um pouquinho de um pouquinho mais de risco, mas sempre dentro de regras bastante rígidas de conservadorismo, porque esses recursos eles não podem se perder ao longo do tempo. Né? E tem que ser bastante transparente. Então, acho que essas regras de governança ajudam a garantir que o recurso vai ser bem gerido. E quem vai garantir que estes recursos bem geridos, no meio do caminho, não vão se perder? Né? Esse é um outro risco. Quer dizer, depois de 5, 6, 10 anos que o regime de capitalização está
tá estabelecido, é normal ter um fundo previdenciário ali capitalizado com bastante recurso que vai garantir a aposentadoria de quem está trabalhando. O governo do momento pode se sentir tentado a usar esses recursos para outras coisas, né? Então tem que ter regras bastante rígidas para que o governo não caia nessa tentação. Agora, dizer que este é um problema e, portanto, a capitalização não funciona, é mais ou menos igual a dizer o seguinte: olha, eu não vou guardar nada para minha aposentadoria, porque como eu sei que eu não vou resistir, vou gastar tudo no meio do caminho, é melhor já gastar já, né? Não funciona assim. Nós temos que guardar e temos que ter disciplina e regras para que esses recursos que a gente está guardando hoje, de fato, só sejam usados lá na aposentadoria. E já vai valer para quem começar a trabalhar a partir do ano que vem, a partir do momento que foi aprovada a nova legislação? Vale para quem ingressar a partir do momento que a legislação é aprovada e para quem quiser migrar de um sistema para o outro, né? Quem está no sistema atual e começar a ter receio de que o sistema atual pode não ser sustentável ao longo do tempo e quiser migrar de um regime para o outro, pode migrar, mas obrigatório será só para os novos entrantes, não para os atuais. Mas aí seria misto o sistema para quem já está trabalhando. Ela continua a contribuição normal, que vai aumentar, e a capitalização seria uma outra parcela, é isso? A capitalização é para os novos entrantes. Não, mas para quem já está trabalhando. Para quem já está trabalhando, ele pode optar simplesmente para ficar no regime atual de repartição. Mas e se ele quiser participar também da capitalização, seria conjunto? Não, aí ele migra de um regime para o outro. Tem que migrar. Ele sai do regime de repartição e migra para o regime O de estoque, então, vai ficar da mesma forma que é administrado agora, só que com a alíquota maior. Isso. Perfeito. Secretário, esses assuntos exigem maturidade, né? Nós temos casos clássicos, como, por exemplo, a Grécia, que talvez não tenha dado atenção e lá na frente teve um problema muito grande e até hoje não conseguiu se reestruturar. Como levar esse debate de forma ampla e clara para a sociedade, para buscar essa maturidade e um equilíbrio nesse debate para uma conclusão do tema? Porque a gente já vem debatendo isso há muitos anos e nada acontece, né? Porque, de certa forma, todos nós sabemos que nós, cidadãos, sociedade brasileira, cada um vai ter que dar um pouquinho para que esta conta possa ter equilíbrio. Como a gente sabe que um dos grandes desafios é a comunicação, né? O que está por trás da cabeça de vocês para melhorar esta comunicação e a sociedade entender a gravidade do problema e poder atingir essa maturidade? Eu acho que o esforço de comunicação tem que ser bastante profundo, porque eu acho que o grande objetivo tem que ser trazer todo mundo para o mesmo barco. As pessoas têm que entender que estão todas no mesmo barco, né? As pessoas têm que entender que se a reforma da Previdência não for aprovada, quem vai, digamos, perder não é o Poder Executivo. Quem vai perder é quem paga imposto, tá certo? Então, nós temos os dois lados da mesma sociedade. E talvez quem não receba lá na frente, porque mesmo com carga tributária aumentada, supostamente, uma hora essa conta não fecha de qualquer maneira. Se os gastos com a aposentadoria continuarem crescendo, ou arrecadamos mais, ou não será pago de alguma forma lá na frente, como já está acontecendo em muitos estados, né? E esse é a discussão, esse é o dilema que tem que ser apresentado para a sociedade, né? E eu acho que a gente tem que resolver dos dois lados. Nós temos que tomar medidas para diminuir o crescimento do gasto com a Previdência de um lado, né? É praticamente impossível estancar o crescimento. Todas essas medidas que a gente está falando, tanto da reforma municipal quanto da federal, se todas forem tomadas ao mesmo tempo, o crescimento ele se estabiliza, mas o déficit vai continuar lá, né? Então, é preciso tomar medidas de um lado e é preciso também tomar medidas para que a arrecadação tributária também seja mais eficiente. Ou seja, não aumentar a carga tributária, e sim fazer com que aquele que deveria estar pagando imposto, de fato pague, né? Então, você tem que ter um esforço dos dois lados, para que a receita seja mais eficiente e para que as despesas não cresçam tanto. Deixa eu insistir no lado da comunicação. Desculpe, Denise. A comunicação é uma coisa muito importante. O cidadão comum, ele não detém estes números. Quer dizer, ele lê pessoas dizendo que sim, pessoas dizendo que não, correntes a favor da reforma previdenciária, correntes contra a reforma previdenciária, e ele não tem de fato a verdadeira noção da complexidade desse fato.
qual é o plano da prefeitura em termos de comunicação para que a sociedade entenda de fato qual é o remédio que nós temos que tomar hoje? Eu insisto, essa questão de comunicação é muito importante. Sem dúvida. Mas aí que eu queria até acrescentar, você tem que conseguir driblar uma resistência que as pessoas têm, porque elas vão ser afetadas de uma forma que não é positiva. Claro. Você aumentar a tua contribuição, você vai ter menos renda disponível. Então você tem que mostrar muito o quanto que isso vai pesar a longo prazo na administração geral, né? Claro, eu acho que a gente tem que mostrar, como eu falei, a comunicação tem que ser mostrada tem que mostrar que as finanças públicas, elas afetam a todos ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tomo a decisão de não fazer a reforma da Previdência, eu automaticamente estou tomando a decisão de construir menos hospitais, de construir menos creches, de varrer menos a rua, de cortar menos a grama, ou de aumentar o IPTU. Tá certo? Eu estou tomando, essas decisões, elas são tomadas simultaneamente, né? Isso já está acontecendo. Quando eu dei o exemplo aqui do investimento em habitação, ele mostra que isso já está acontecendo. O investimento em habitação caiu a mais da metade para poder financiar o aumento do déficit da Previdência. As coisas são todas interligadas. É isso que as pessoas precisam entender. As pessoas precisam entender que, de novo, não é a Secretaria da Fazenda que define para onde vão os recursos. São as leis, né? Se a lei da Previdência não mudar, o déficit vai continuar crescendo. E se o déficit continuar crescendo acima do que cresce a arrecadação, eu vou ser obrigado, a prefeitura vai ser obrigada a espremer cada vez mais investimento em saúde, em educação, em zeladoria, em segurança, né? Então, a cada momento que eu não faço reforma da Previdência, eu compro menos coletes para os guardas, eu compro menos remédios para as UBSs. É uma decisão que eu tenho que tomar para manter o orçamento equilibrado, né? Eu acho que este é o esforço de comunicação, mostrar que as coisas são todas interligadas, não são ações independentes. A decisão de quanto vai aumentar o IPTU no ano que vem, ela é totalmente ligada à decisão de quanto vão aumentar minhas despesas obrigatórias. Se as despesas obrigatórias continuarem crescendo acima da inflação, eu vou ter que dar, no mínimo, um aumento de imposto equivalente à inflação para poder fazer frente às despesas obrigatórias. Agora, se a reforma for apresentada, isso já vai pesar na definição do IPTU do ano que vem? Sem dúvida. Sem dúvida. Se não for aprovada, vem aumento do IPTU? Se não for aprovada, ou vem aumento de IPTU, ou vem cortes adicionais em algumas despesas que já estão comprimidas. Agora, secretário, como é que pode garantir que o trabalhador vai ter uma alíquota obrigatória de contribuição no sistema de capitalização? Porque o Chile, por exemplo, ele vem enfrentando um problema, ele é tido até como exemplo de capitalização, só que as pessoas passaram a receber uma remuneração muito inferior do que o trabalhador do setor que está ativo, né, do trabalhador mesmo. Como evitar que isso aconteça? Tem alguma forma qual seria a fórmula para se chegar a isso? O grande risco da capitalização, que é o que está acontecendo no Chile, é o desemprego, né? Porque como você vai aposentar, né? Cada cidadão aposenta com a contribuição que você mesmo fez ao longo da sua vida. Você passou 5, 6, 7 anos desempregado, você não contribuiu naquele período. Portanto, o bolo reservado para a sua aposentadoria é menor, né? Esse é um problema complexo que deve ser bem analisado para a Previdência no âmbito nacional. No âmbito municipal, como nós estamos falando de servidores públicos que, por definição, são estáveis, né, esse é um problema menor, né? Os servidores públicos ingressam na carreira, em geral ficam ao longo do período todo, a menos que decidam sair, e, portanto, esse é um risco menor para o caso da Previdência Municipal. Porque no caso da capitalização dependeria de rentabilidade. Agora, falando ainda de receita, fora a questão do IPTU, a Prefeitura continua apostando muito em retorno de privatização, mas é para 2019. A Prefeitura continua apostando no nosso programa de desestatização, que pode ser ou privatização ou concessão de espaços públicos e de serviços públicos, e continua também apostando em operações de crédito, né? Empréstimos, né? A gente fez no ano passado, levantou no ano passado 200 milhões de reais para habitação, que foi uma conquista da nossa gestão. Para frente nós estamos esperando, em vias finais de assinar um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID,
para a saúde, são 100 milhões de dólares, né? Mas isso tudo não é suficiente. É importante também avançar no programa de desestatização e nós continuamos apostando nisso. Mas os valores mudaram um pouco, né, em relação ao que se pretendia inicialmente, por exemplo, em relação ao AMB. Dadas as dificuldades, se percebeu que, inclusive em relação aos valores, teria de haver alguma mudança? Não, a diferença é que esses valores eles só se revelam lá no final, quando o processo é completado, né? Muitas vezes as pessoas confundem o processo de privatização com o processo orçamentário, né? O processo orçamentário, ele faz uma estimativa, via de regra conservadora, para quanto vai haver de ingresso de privatização no exercício seguinte. Por exemplo, se o AMB for vendido por um valor X e esse valor X for pago à prefeitura ao longo de 3 anos, no orçamento do ano que vem eu só coloco X dividido por 3. Certo. Tá certo? Então, muitas vezes as pessoas confundem este valor que vai para o orçamento com o valor total da venda, né? E tem uma incerteza grande. Pode ser que o AMB seja vendido em 3 parcelas de X dividido por 3, mas que só comece a entrar a partir de 2020, depende da negociação, né? Aí o valor para 19 é menor, mas o valor para 20 é maior. Então tem uma série de incertezas. A lei orçamentária era feita à luz dessas incertezas e com uma dose de conservadorismo. Então ela não pode ser confundida com a expectativa de receita de cada uma das atividades. Nesse campo da desestatização, quer dizer, as sociedades realmente precisam avançar conforme a modernidade. Quer dizer, não há cabimento uma sociedade como São Paulo ser dona de um autódromo de velocidade. Quer dizer, o que faz uma prefeitura dona de um autódromo de velocidade? Realmente, este é um processo que precisa avançar na linha desse equilíbrio fiscal, cujo maior contribuidor hoje, a maior preocupação é a Previdência, mas a gente sabe que tem outros. É bem verdade que uma venda dessa ocorre uma vez só, se não for uma concessão, se for uma venda simples, resolve o problema daquele momento ali, mas ela não abre para frente déficits dentro daquela estrutura que a gente sabe que é difícil de se operar superavitária, ainda mais sem ser feita de forma profissional, com alguém que entenda daquele assunto efetivamente. Mas realmente essa demora na desestatização, quer dizer, na eliminação de despesas desnecessárias que não as importantes e básicas para o governo, quer dizer, não faz nenhum sentido, e nós também temos uma sociedade que demora nesses movimentos e acaba custando muito caro realmente. Eu acho que a desestatização ela tem que ser bem entendida, né, como uma escolha. Ela é uma escolha entre ativos que a prefeitura quer possuir. A prefeitura prefere ter um autódromo ou prefere ter 3 hospitais que seriam equivalentes em termos financeiros ao valor daquele autódromo. Essa é a escolha. Nós não vamos vender um autódromo para pagar custeio. Isso não faz sentido, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o equilíbrio patrimonial da prefeitura. Eu prefiro ter um autódromo ou eu prefiro ter 3 hospitais. Se eu vender um autódromo, eu tenho que construir os 3 hospitais. Porque se eu pegar o recurso do autódromo e pagar a folha de pagamento, por exemplo, eu nem posso fazer isso pela lei de responsabilidade fiscal. Mas se eu fizesse isso, aí sim eu ia estar queimando dinheiro, né? Porque eu ia estar jogando é como se você estivesse vendendo o seu carro para pagar um buraco que você tem recorrente nas suas contas. Daqui a 2 meses você vai continuar com o buraco e não vai ter mais o carro, né? Você tem que vender o autódromo para construir 3 hospitais ou construir 4 escolas, ou construir um centro integrado de inteligência, de trânsito e de segurança. Essa é a sua decisão, né? Do nosso ponto de vista, vale mais para a sociedade 3 hospitais ou um centro integrado de inteligência do que um autódromo, né? Isso não se confunde com a discussão da Previdência, por exemplo. Eu não vou vender o autódromo para pagar o déficit da Previdência, porque isso eu faço uma vez só. No ano seguinte eu vou ter o déficit de novo e não vou ter o autódromo. Então, as discussões são separadas, nós temos que atacar a questão dos custeios, né, para reduzir o chamado, linguagem técnica, é o déficit primário, né? Déficit primário. Né? Aquele déficit recorrente. Isso aí não tem jeito, é com redução de despesas de custeio ou aumento de arrecadação permanente. E outra discussão é a discussão patrimonial, né? Eu vendo um autódromo, eu vendo um AMB, né, para, em contrapartida, construir, fazer investimentos nessas áreas de segurança, transporte,
habitação, educação. Mas esse recurso não pode ser aplicado na melhoria do serviço? Por exemplo, ao invés de construir mais 3 novos hospitais, investir num hospital pronto para melhorar o atendimento e melhorar o serviço? Depende. Você tem que investir fazendo investimento mesmo, comprando maquinário, investindo num sistema de inteligência, um investimento que é permanente, que vai mudar o equilíbrio de custeio para frente. Perfeito. Agora, se eu vender o autódromo para o custeio do dia a dia do hospital, né, para limpar o chão, para fazer a lavanderia do hospital, aí não faz sentido. Né? Então, as vendas patrimoniais têm que ser destinadas a investimento, que é aquela coisa que de fato transforma a cara da cidade e muda inclusive a relação de custeio para frente. Se você investe num bom sistema de integração de inteligência na área da saúde, certamente vai reduzir o custeio da saúde para frente. Aí foi uma boa aplicação dos recursos. Agora, secretário, em relação ao desempenho da economia, sua expectativa para 2019, que crescimento também reforça o caixa, né? Claro. Essa é outro grande desafio que nós tivemos quando nós elaboramos a nossa peça orçamentária, né? A peça orçamentária tem que, por lei, ser enviada até o último dia de setembro, antes, portanto, das eleições. Né? Num ano como esse, cercado de incerteza, fazer projeções de crescimento do PIB, que vai impactar na arrecadação, é muito complicado. De qualquer maneira, nós optamos por um cenário relativamente conservador, de alguma retomada da economia, porque faz muito tempo que a economia não está crescendo, né? Começou a crescer um pouquinho agora, desacelerou, voltou um pouquinho agora no final do ano. A expectativa é que cresça, mas cresça devagarzinho, e agora vai depender fundamentalmente das reformas, né? Tanto pelo impacto direto do aumento da realização das reformas, ou seja, se eu faço reformas estruturais que sinalizam que as minhas contas públicas vão ser mais sustentáveis ao longo do tempo, automaticamente os juros caem, né? Os ativos se valorizam, e isso já tem um impacto por si só na economia. E ao longo do tempo, com as finanças mais equilibradas, o governo pode voltar a investir. A prefeitura investe mais, o governo do estado, o governo federal. E esse investimento também traz mais crescimento para frente. Então nós estamos dependendo crucialmente de reequilibrar as finanças públicas no curto prazo. Nós temos uma pressão muito grande de gastos ainda. Recentemente foi aumentado, né, o teto do judiciário, que tem impacto sobre despesas em vários entes. Chega. Tem alguns municípios que o limite da despesa né, o teto do funcionalismo é o teto do judiciário, ou seja, para esses municípios aumenta no meu montante. No município de São Paulo não, né, o teto é o teto do prefeito, por enquanto. Para frente, só algumas carreiras que são um pouco ligadas a outros tetos, mas para o município de São Paulo afeta pouco. Mas o fato é que para o Brasil tem um impacto. Né? Então, nós estamos num momento chave da nossa evolução, evolução fiscal brasileira. Né? Durante anos, foram crescendo as despesas e foram crescendo a tributação, a carga tributária para fazer frente a essa despesa. Nós chegamos num limite. Nós chegamos no limite do endividamento, acho que a dívida pública já é alta demais, chegamos no limite da carga tributária, que já é alta demais, agora nós temos que reequilibrar esse crescimento das despesas. Se nós não reequilibrarmos o crescimento da despesa, nós vamos ter uma pressão inflacionária para frente muito complicada. Então, esse é um momento chave para definir se o Brasil vai ser um país que vai crescer de forma satisfatória ao longo do tempo ou vai continuar nesse voo de galinha que vem nos últimos anos. Bom, nós estamos chegando no fechamento do nosso horário, mas antes eu queria saber alguma coisa sobre o Pacto Federativo, que foi uma ideia lançada também por Paulo Guedes. Ele quer mudar essa distribuição de recursos para destinar mais recursos e responsabilidades para estados e municípios, e esvaziando um pouco o papel do parlamentar, aquela velha emenda parlamentar que tem muito negociada e tudo mais. É produtivo do ponto de vista de prefeitura? É produtivo, né? Está virando quase que um chavão isso, mas é fato em que as pessoas moram nas cidades. Né? Então, os serviços públicos devem ser prestados no âmbito municipal. É ali que o cidadão mais sente o poder público perto de você, cortando a árvore na frente da sua casa, asfaltando a rua da frente da sua casa, tendo remédio na UBS, né, na unidade básica de saúde da esquina, tendo uma boa escola para você levar o seu filho, ou seja, é ali que o poder público mais se aproxima do cidadão. Então é razoável que
que os recursos sejam distribuídos mais, de forma mais equilibrada entre o governo federal e os municípios, né? Mas também é preciso tomar cuidado, porque a gestão municipal ela precisa ser transparente. E essa distribuição precisa ser também bastante bem pensada. Nós temos mais de 5.000 municípios no país com pressão de crescer, né? De esse número crescer ainda mais. Se nós redistribuirmos os recursos federais para muitos municípios, né, para mais de 5.000, 6.000 municípios, existe uma chance grande também desse recurso também não ser bem gasto. Ou seja, essa distribuição ela precisa ser muito bem amarrada para que o recurso de fato vá para a melhoria de vida do cidadão e não para criar novas estruturas, novas câmaras legislativas, né, novas estruturas e São Paulo governo. Tem um compromisso muito maior, né, com todas as áreas, habitação proporcionalmente pelo tamanho, São Paulo teria de ficar com uma fatia maior. Hoje São Paulo contribui muito mais com o fundo de participação dos municípios do que recebe, né? A participação de São Paulo é decisiva na criação do fundo de participação dos municípios e praticamente não há retorno, né? O retorno do fundo de participação é muito pequenininho dentro da nossa receita. Tudo bem, esse é o pacto, né? Ok, nós somos uma cidade grande que arrecada bastante, né? Há uma certa redistribuição, mas essa redistribuição tem limite, porque se São Paulo é uma cidade grande que arrecada bastante, também é uma cidade grande que gasta bastante, né? Então é importante que as despesas sejam bem cuidadas. Aliás, tem muitas cidades que a política de saúde das cidades é comprar ambulância para trazer o paciente para São Paulo, né? Então, isso acaba recaindo despesa nos nossos sistemas. Fora as pessoas que vêm morar aqui também em São Paulo e vão exigindo mais serviços, né? Claro, exatamente. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de entregar serviço ao cidadão que é muito grande. Então essa redistribuição de recursos também tem que ser bastante cuidadosa para que de fato o recurso chegue para o serviço ao cidadão. E tem todo um processo aí, tem que discutir, inclusive as cidades próximas que dão isenção para atrair investimentos, tirando de São Paulo, né? Boa guerra fiscal, né? É isso. Essa é uma outra frente de batalha importante que a gente tem na Secretaria. Nós estamos fechando por aqui o nosso Secov Debate. Eu agradeço muito a participação do secretário Caio Megali, muito obrigada. E também o Rodrigo Luna, que participou aqui com a gente. Obrigado, Denise. Obrigado. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Podem conferir depois a íntegra do programa no canal do Secov. Um ótimo dia.